Vamos falar do nosso grande problema, que custa 6 milhões de reais por mês para o nosso clube? Então, sem apresentar nenhuma justificativa para a direção do Corinthians, o Memphis Depay simplesmente não foi treinar no Joaquim Grava para o treino programado para essa última quarta-feira, ontem. E nessa quinta, ele se reuniu com a diretoria para que as partes conversassem sobre o que aconteceu, e aí, cara, não veio treinar? O que está acontecendo? E o clube detalhou numa nota oficial, precisa mesmo disso? Numa nota oficial, o Corinthians falou o seguinte: o Esporte Clube Corinthians Paulista informa que o atleta Memphis Depay apresentou-se na manhã dessa quinta-feira, 10 de julho, no CT Joaquim Grava, onde esteve reunido com o presidente em exercício do Corinthians, Osmar Stabile, o executivo de futebol, Fabinho Soldado, e o técnico Dorival Júnior. Durante a reunião, o atleta justificou a ausência, e não comentaram qual foi essa justificativa, e manifestou seu desejo em permanecer no Corinthians. Após as providências necessárias, a presidência trata o assunto como resolvido. Fecha aspas. Esse foi o comunicado do Corinthians que eu acreditei 0,0%. Isso aqui é tentando acalmar os ânimos. E qual foi o motivo? O motivo é claro. A gente deve ainda mais de 6 milhões de reais para o Memphis da premiação do Paulistão, 4 milhões, e ainda estava devendo até ontem para a empresa que faz a segurança pessoal dele, estava devendo mais de 300 mil reais. O comunicado até tranquiliza a gente de beleza, se resolveram, mas a ausência do holandês acontece em meio a todas essas coisas que estão acontecendo, e todas essas coisas são culpas do nosso clube, que a gente deve para ele de um monte de coisa. Como é que a gente cobra um cara desse para jogar? E aí que entra todas as questões, E vamos ver então, a pendência que tinha que ter sido paga na segunda-feira não foi paga. O clube conseguiu resolver só a situação no dia 8, na última terça-feira. Ou seja, pronto, atrasou um dos pagamentos que estavam prometidos. Mas além dos salários, a diretoria também deve pagamento, estava devendo, agora já pagou. A empresa que faz a segurança do Memphis Depay, da família dele, os carros blindados e etc. Já essa segunda pendência, segundo o Globo Esporte, foi quitada só ontem. Então, como só pagou ontem, o Memphis faltou no treino. Essa é a única justificativa que estão apresentando, mas já é alarmante, porque era uma dívida de 300 mil, 340 mil. Diante da reapresentação dos jogadores no dia 28 de junho, o Memphis fez um ultimato para a diretoria, uma dívida de 6 milhões por direitos de imagem e a premiação do Paulistão, que na premiação tinha sido comentado que ele levaria 4 milhões de reais, só ali. O jogador não ia ser apresentado caso o clube não cumprisse as obrigações. O Corinthians pagou 1,4 milhão referente às imagens desse total de 6 milhões que disseram que é o total de 6 milhões. Mas ainda deve todo o resto do dinheiro, que é a respeito do pagamento do Paulistão. Como ele foi campeão, ele então tinha aí essa outra grana para receber, que não é 10, 20 mil reais, a gente está falando de milhões. Vale ressaltar que o Memphis chegou no Parque São Jorge no meio do ano passado e já está gerando tudo isso de problema para a gente, porque a gente tem um clube que não tem dinheiro. Atualmente ele é o nosso camisa 10, é uma das principais peças para o Dorival Júnior, já fez 42 jogos, participou efetivamente de 27 gols, seja com gols ou assistências, e a situação financeira do Corinthians vai ficando cada vez pior, porque ao todo, com impostos, com o salário, com o time de segurança, com as luvas e os bônus que tem que pagar para o Memphis, ele custa para a gente 6 milhões de reais por mês. 4 vezes mais do que o Yuri Alberto. O Yuri Alberto custa ao todo 1,4 milhões de reais. O Memphis custa 6 milhões.
e tá se comportando desse jeito aí, ó. É zero amor pelo futebol, dá para entender, é um emprego como qualquer outro, mas a gente realmente precisa ter esse cara? Fica a pergunta que eu faço para vocês comentarem aqui, que eu tô curiosa de saber a opinião de vocês. Para mim, não vale nada a pena manter o Memphis, principalmente porque a gente é o clube mais endividado da América do Sul. Bom, vamos para a segunda notícia de hoje.